Olá, estamos aqui de novo com aquelas nossas conversas com espíritas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com a Célia Prieto, de Campinas, São Paulo. Querida, te agradeço de coração tu ter aceitado esse convite. Seja bem-vinda. Te apresenta para a nossa comunidade e aí a gente começa. Bom, meu nome é um pouquinho mais comprido. Então, diz todo ele, diz É todo ele. Célia Regina dos Santos Sanches Prieto. Olha, Para bonito. não ter homônimo na hora de assinar as coisas, sabe como é que é, né? E eu moro em Campinas, nascido em São Paulo, vivi em São Paulo até os 30 e poucos anos, depois vim para o interior e não me arrependo, muito gostoso. E minha vida na doutrina espírita não é algo assim, oh, que maravilha, quanto tempo e palestras e não sei o É quê. justamente essa pergunta que eu faço sempre. Conta pra gente como é que foi essa entrada, como é que o espiritismo entrou na tua vida, ou como é que tu entrou no espiritismo? Me conta. Bom, eu fui, meus pais eram católicos, pero no mucho, porque não Sim, eram de não amigos, praticantes. não praticantes, né? Mas eu fiz a escola primária e o ginásio, que era a época em que eu estudava, era essa a estrutura, né? E em Sim. escola católica, né? Então, você tem todo aquelas orientações, instruções, aulas de catecismo, aula de religião. E já desde nova eu questionava muita coisa, Uhum. né? E, em especial quando se falava que Deus era o supremo de bondade, de justiça, e eu não conseguia entender como é que um Deus de justiça permitia que existisse tanto sofrimento no mundo, crianças sofrendo, crianças doentes, pessoas muito pobres, que é dentro daquela minha visão ainda infantil do mundo, né? Mas já naquela época eu questionava muito. E isso não era uma coisa muito agradável para quem dava aula de religião. Então, eu sempre fui um pouco Tava aula de religião, Célia? na aula de religião, aí. A aula não é para a gente perguntar as coisas, Claro, eu claro. perguntava, né? Então, não, isso. E outra coisa que também era interessante, que eu não, algumas coisas eu não entendi, perguntava por quê. Ah, isso é dogma. Isso é dogma, não se pode falar. Ah, sim, Né? sim, sim. Da Igreja Por Católica, exemplo, exatamente isso. a questão da Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O que que é o Espírito Santo? Eu nunca consegui entender aquela pombinha como Espírito Santo, né? Porque eu era também muito pequena, depois você vai tendo outros conhecimentos, né? E então essas dúvidas, isso foi me acompanhando sempre, né? Mas eu não tinha muito interesse. A gente teve, eu falo a gente porque eu tenho uma irmã gêmea, que aliás você já entrevistou, a Cecília Qual é de o nome da tua irmã? Piracicaba. Maria de Piracicaba. Gente, que coisa. Mas essa para mim caiu meus butiá do bolso. Que coisa legal, querida. E, Mas olha só. então, a gente participou na época de um grupo de estudos, de discussões no bom sentido, de descobertas, né? Com uma moça que acho que, na minha memória, ela era estudante de psicologia ou de pedagogia. E ela formou um grupo de adolescentes para debater. Era um grupo ligado à religião, mas eram debates mais aprofundados, mais esclarecedores. Ela chamava Bia, e depois que a gente não participou mais, eu nunca mais soube da Bia, mas foi muito importante na nossa vida essas discussões, né? E daí a gente teve um pezinho na JEC. Você lembra da JEC? Da gente. Juventude, Juventude Estudantil Católica. Ah, aqui no sul, eles chamavam de Juca. Juca, Hum, Juventude tinha Católica. Juventude Operária,
tinha a juventude universitária, né? Sim, 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 Que era um grupo já mais com um pensamento mais voltado à esquerda, à justiça sim, social, etc. e tal, né? E, mas, por enquanto, a doutrina espírita não tinha ainda aparecido. Uma cunhada minha eh, começou a trazer essas informações, mas de forma muito precária ainda, e uma amiga da minha irmã, cuja tia era médium, que frequentava centro espírita, foi trazendo esse conhecimento, principalmente da questão da reencarnação, sim. que eu achava, quando era pequena, eu achava um absurdo. Alguém fez um pecado, morre e fica eternamente É, ad infinitum no inferno, é, né? Sabe, exato. era tão absurdo na minha cabeça. Outra coisa que eu discutia muito com eles, que eles não gostavam, e os índios não conhecem Jesus Cristo? Ou Uhum, os hindus que não conhecem, os budistas que não conhecem? Quer dizer, quem não conhece Jesus Cristo, vai tudo para o limbo. O que é o limbo? Ninguém nunca me explicou, então ficou aquela coisa sim. remoída e mal explicada. E eu, quando tomei contato com a possibilidade da reencarnação, isso realmente me abriu muito a forma de pensar. Mas eu ainda não frequentava o centro espírita, né? Sim. E depois eu me casei muito jovem, com 21 anos, não tinha 22 ainda, né? E tive um casamento bastante atribulado, traumatizante, cheíssimo de Hum, problemas. E sim. eu tinha uma vizinha que ela era formada em direito, mas ela que não gostava de trabalhar nisso, etc. E era espírita e me levou, porque eu estava percebendo que dentro daquele ambiente que eu estava vivendo existia uma influência espiritual Sim. maligna muito forte, né? Isso era muito claro para mim. Então eu fui e ela me leva numa sessão de desobsessão fortíssima, sabe, sem eu ter conhecimento quase de nada. Essas coisas Medo que eu. caiu lá dentro, É, né? e falei, gente do céu, o que que é isso aí? Aí eu me afastei, mas depois você vai buscando informação, buscando informação. Mas Depois disso, tu te sentiu bem dentro dessa sessão ou te assustou muito? nem me assustou, mas também não me senti bem. Não era o que eu procurava. Naquele Sim, momento eu estava precisando de algo leve, que mais me desse leve. mais força, mais energia, né? Eu Sim, nem sabia de como funcionava essa questão da sim. obsessão, né? Pode ser E traumatizante mesmo, uma coisa assim. depois eu mudei de cidade, fui para uma cidade pequena, já estava com 3 filhos naquela época, 4 filhos naquela época, e fui, e ali comecei a frequentar o centro espírita, mas também nada de diferente, só que eu me sentia bem, tomava passe, e tinha um senhor que ele era bastante lúcido, que convivia comigo também em outros lugares, não só no centro, e trazia muito mais do que ensinamento, ele trazia exemplos de vida, Hum, de momentos. Assim, você tinha algum problema, comentava com ele, ele te mostrava uma outra faceta da situação, como isso pode ser enfrentado. E hum. foi assim que eu fui chegando no centro espírita, mas eu nunca tinha feito nenhum curso, nada. Quando eu mudei para Campinas, tinha um perto de casa, comecei a frequentar, gostei e tal, fui fazer curso. Bom, Sim. primeiro que curso já é uma coisa que eu não tenho muita paciência para ser educada. Eu também sofri um Porque, pouquinho com esses cursos. mas porque, assim, como que é o curso? Você lê e explica, ou seja, repete aquilo com uma outra construção, não existe uma explicação, né? Uhum. E também fiz os 3 anos de curso, etc. E, tal, Não são e grupos de debates, né, assim, que podem é, surgir é, alguma. a gente conversava, tal, mas, sabe, parecia que não ia para frente. Eu Sim. sentia aquilo meio. Aí foram criadas situações que eu achava que eram incompatíveis, para dizer o mínimo,
com a doutrina espírita. Por Uhum. exemplo, num dos cursos tinha um rapaz de uns 17, 18 anos, um jovenzinho ainda, né? Praticamente adolescente, que Sim. estava passando por problemas difíceis, etc. Nem lembro que problema. Eu sei que teve um dia que ele desatou a chorar, Oh. mas desatou a chorar e ele foi reprimido, Ai, meu Deus. pessoas, Que falta de. sabe? E aí eu já falei assim, gente, para um rapaz. Primeiro, para o homem contar o que sente já é difícil. Adolescente, mais difícil ainda. Se um serzinho, assim, jovem, faz isso, é porque ele está numa situação desesperadora, buscando ajuda, não repressão. Então, eu vou Precisava era de um pegando, abraço, não de um vou xingamento. pegando essas coisinhas, tal, não sei o quê. E na época eu fumava muito, né? E, então eu não podia fazer o curso de passe porque eu fumava. Quem Ai, fuma não pode dar passe, né? Aliás, a questão de fumar também era uma briga que eu já estava tendo comigo há algum tempo, né? E, mas, assim, a forma como isso foi lidado foi com uma indelicadeza muito grande, né? Assim, você não pode entrar, viu? Você não pode entrar, viu? Sabe, assim, uma coisa assim, ai, Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? ai, gente, tu sabe, deixa eu te contar que aqui no sul tinha uma casa que não deixava a gente comer chocolate. Tu acredita nisso? Ai, eu ia morrer. Ai, guria, sabe aquelas coisas que eles vão inventando, eles vão juntando. Oh, Ai, te contar. então, teve uma vez, nessa casa ainda aí, tinha uma moça que falou, ela tinha uns repentes muito estranhos, mas ela falou que não pode deixar a tampa da privada aberta, porque vem uma energia negativa, porque os espíritos não sei o quê, sabe? Gente, E aí pelo amor de eu Deus. falei, mas eu falei, vocês falam tanto dos espíritos maus, eu falei, vocês não acreditam que nós temos também bons espíritos ao nosso lado, nosso anjo da guarda, protetores, não é assim, o cara chega, põe pozinho na nossa água e todo mundo fica doente. Pelo amor de Eram Deus. coisas que denotavam uma ignorância muito grande, Uhum, e uma sim, falta de leitura. é. E a gente percebe que as leituras eram de livros espíritas, mas eram aquelas leituras frágeis, fracas, né? É, superficiais, assim. Não é para Oficiais, tentar eram entender o que está escrito. romancinhos e não sei o quê. Uhum, uhum. Então, comecei a me afastar, né, dessa. E depois, quando eu fui fazer, depois teve um curso de debate, um outro curso, para continuação, e uma das pessoas ficou, você está no curso, que legal, não sei o quê, né? E a dirigente simplesmente me mandou embora. Uh, Assim, do nada, sem me explicar, sem falar nada. "Ah, você não pode entrar aqui, viu?" credo, credo, Até sério. os colegas do curso ficaram assim, mas... Aí eu falei, não, eu não quero ficar aqui. Desse jeito eu não vou ficar, né? Aí eu fui para um outro centro que eu gosto muito, gostei muito, que é dirigido por um psicólogo muito conhecido aqui em Campinas. Ele é espírita, ex-esposa dele também. O sogro, acho que foi o fundador, ele era. Tem um livro até que ele fez sobre perispírito com fotografias. Era uma pessoa muito estudiosa, né? Sim, sim. Frequentei uma época, também depois comecei a ter umas diferenças que não estavam tendo muito com o pessoal que frequentava e saí. Depois aquele lance de fumar, para mim era muito importante. Olha, eu fiz acupuntura, laserpuntura, terapia específica para parar de fumar, E né? nada. Nada, nada, né? Aí uma amiga minha, gente, eu trabalhava no INSS, você imagina que maravilha, né? Que é aquela situação, é um lugar difícil. Uma amiga minha fumava demais. Aí ela falou, Vocês ali o tempo todo com contato com o pessoal pedindo coisa de e eu não aposentadoria, trabalhava nesse ambiente, doença não. e Mas mandando. ali, olha, tinha dias que você entrava, você até se sentia mal, por causa Oh, da energia que tinha, eu né? imagino, eu imagino. Mas, mas os colegas eram excelentes, os funcionários eram excelentes. Sim, sim.
É um trabalho lindo, na verdade, viu? Nossa, é cansativo, né? É um E trabalho. aí ela falou assim, o dia que eu aposentar, eu paro de fumar. Ela fumava bem mais do que eu. E ela aposentou e ela tomou um medicamento e Oh, ela me indicou. Mas eu percebi, né, mesmo com medicamento, você tem que querer parar. sim, sim. Mas ajudou. Só que eu também comecei a frequentar um outro tipo de trabalho espírita, que é o que você conhece, que é a apometria, Sim, sim. Aqui no né? sul é muito comum a apometria. Eu sei, Nas casas espíritas mesmo. eu li bastante com o Dr. Lacerda, do livro do Dr. Lacerda, até vi Sim. a sua live outro dia sobre isso, né? E Aham. eu achei muito interessante tanto a técnica como as possibilidades que ela traz de cura mesmo, Muito de bonito. não Muito sei, bonito. às vezes muita, aí eu fiz o curso lá, comecei a trabalhar Em Campinas em também. Campinas, mas eu não sou médium, né? Eu acho que eu Sim. tenho assim, Eu uma também não sou médium sensibilidade. e trabalhava também, E, ajudando, né? A gente fica ajudando na sala de apometria. inclusive, eu fui dialogadora, fiz curso para dialogar, Sim, aham, é, exatamente. e achei muito interessante, muito, só que o que assim não me agradou muito, não é, também as estruturas são muito pequenas dos centros, né? Não tem como você exigir muito, mas não tinha um acompanhamento. Eu achava que tinha que ter dos pacientes, né? Dos- Sim, das mas pessoas voltarem para dizerem como se sentiam, exato, e a gente né? até eu pensei, olha, vamos fazer a gente dividir, pega o telefone do pessoal, vai ligando para saber por que que não veio mais, sabe? Tem que ter Sim, esse tipo de análise para saber até o que está acontecendo, o que pode ser melhorado, o que está é. valendo a pena Pode ter dado investir ou algum não. gatilho, alguma coisa na É, pessoa, né? A gente não. agora eu vi muitas pessoas falarem que tinha, e a maioria do pessoal ficava, continuava frequentando, né? Sim. E, e eu achei assim a técnica muito interessante, porque é difícil você explicar, né? Porque eu tenho clareza que essas vidas passadas influenciam sempre na gente. A gente Nós não é, somos uma olha, coxa tira de uma roupa, retalhos. a vida e você é uma continuidade. Isso não sei, e como a gente, quando tem algum trauma, algum de infância que fica na gente, mesmo você Uhum. sendo adulto, você carrega. Mesmo os médicos e profissionais da saúde que lidam com terapia de vidas passadas. Uhum. Isso, isso é muito interessante porque é perceptível que influencia, né? Mas eu penso que também tem que ser um trabalho mais aprofundado, mais ah, como, O nosso problema é que às vezes falta material humano, né? Falta gente para trabalhar. é, Quando tem bastante gente para trabalhar, não tem espaço, não tem casa. É complicado. é complicado. Agora, o que eu acho assim, o que eu também não concordava muito era aí nesse momento que eu já estava, acho que já estava até aposentado, ou quase aposentando. Isso é outra vida. Quando você se aposenta é Que outra coisa, delícia! né? Curte bastante, querida. É, e não, dá tempo de ler mais, de fazer outras coisas, né? Sim, Aí eu sim. li todos os livros novamente do Kardec. Não sou muito ligada em romance, quase nada eu li. Mas li livros gostei muito da Hermance do Dufour, né? Joana de Ângeles, eu Ah, li. sim, sim. Os livros psicológicos, é uma série de livros É, psicológicos da Joana, são maravilhosos. São são. maravilhosos. E parece que são de última geração, porque você lê, e é o que está acontecendo hoje, É, não, né? isso é muito A bom. Hermance Dufour também eu gostei muito, que eu não sei se era o espírito ou se era quem escrevia, agora eu não lembro mais, né? Então, aí comecei a aprofundar mais e comecei, assim, a perceber que onde eu trabalhava tinha muito aconselhamento que não era.
como que eu posso dizer? Não era pertinente, era uma coisa da pessoa. Eu estou Uhum, te dando essa sugestão, essa orientação, esse conselho. Então, era quase que um bate-papo do que uma orientação. Também o que eu não concordava é que alguns trabalhadores, como se fala de vida passada, começam a trazer, por exemplo, você vinha uma pessoa, eu estou com uma relação muito difícil com meu filho e a gente não se dá bem e ele foi embora de casa, não me telefona. Estou aqui fazendo uma hipoteticamente, né? Aí começa a fazer o tratamento. Mas é que sabe por que se trata assim? Porque em vidas passadas você foi muito má para ele, você maltratou ele, eu sabe? também eu acho que é um desrespeito isso, sabe? Tu ficar Inclusive quando sempre justificando dessa forma. É muito. é, e é uma coisa que às vezes até traumatiza, porque o que Assim? falaram para mim no meu tratamento teve muita coisa pesada. É que eu tenho uma forma de viver, de entender, Uhum. etc. Eu tirei isso daí né? Mas não Aqui, precisa fazer isso. nos trabalhos de apometria, aqui no Rio Grande do Sul, nos quais eu participei em duas casas durante muitos anos. Não se falava nada pro paciente, nada. Justamente por isso, porque o dirigente desse grupo, ele aconselhava o seguinte: nós não vamos ter aquela história de não ter tempo de acompanhar, né? Então, nós não podemos entregar para a pessoa tanta coisa. Nós víamos tudo, resolvíamos o caso todo, a pessoa saía da sala, daí que os médiuns conversavam, não faziam na frente da pessoa. Algumas situações eles conversavam depois, mas algumas eles conversavam É abertamente. muito Eu também. delicado isso, porque tu pode estar mexendo com coisas bem pesadas Olha, mesmo. até pessoa que tem formação na área de psicologia, às vezes você escuta umas coisas que você fala, epa, porque quem garante que aquele profissional é bom no que Exatamente. faz, né? E garante que é uma pessoa equilibrada, né? Somos seres humanos, né? Imagina a Qualquer gente que não profissão. tem formação nenhuma. É. Agora, paralelamente também, eu sempre busquei conhecer outras filosofias. Eu Uhum. também acho que não é interessante, não é bom para o nosso crescimento espiritual ficar preso ali. É o que Kardec falou, é o que, sabe? Porque o mundo é muito mais amplo, Sim, né? muita coisa para ser E, estudada. então, tem muitas coisas maravilhosas da filosofia oriental. Eu faço yoga há uns 30 anos, no mínimo. Também, depois que eu aposentei, eu fiz uns 4 cursos de meditação. Sou meditante diária, Ai, que delícia, disciplinada. menina. Coisa boa isso. É excelente. Teu crescimento É, interno, pessoal, então, isso é e maravilhoso. mesmo a filosofia yoga é maravilhosa. Eu tenho uma filha budista que Olha também que me traz muita lindo. literatura sobre budismo. Ai, tão bonito isso. Eu criei meus filhos sem religião, né? Sim, com liberdade, né? Quando estavam na escola, era uma cidade pequena, né? Elas queriam fazer a primeira comunhão. Então, eu não fiz objeção nenhuma. Quer fazer, faça. Aí, aí falaram, assim, você tem que, então, quando for no dia da comunhão, você tem que comungar com a gente. Aí eu falei, olha, eu não posso Aí comungar com já você. forçou. Eu falei, Aí já foi. A gente você tem pode. 8 minutinhos ainda. Quando chegar em 5 minutos, eu te aviso para tu fazer o teu encerramento. Nossa, Viu que delícia? Viu como passa depressa, guria? Viu só? então, e aí Boa. eu falei, expliquei para elas o que que era comungar, Sim. né? Então, eu não posso comungar porque eu não estou comungando com isso, né? Mas eu não proibi nada. Hoje eu tenho uma filha que foi evangélica e agora é católica. Tenho uma filha que mora no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, e ela fez passagem por diversos conhecimentos, inclusive leu Torá, ela é espírita,
mas ela buscou também a Umbanda, tem um filho e uma nora umbandista e tem Olha uma que budista. Então, e a gente se dá bem família com isso. multirreligiosa, que lindo isso. É, Que bonito, e, que bonito. e isso é muito importante. O mais É sim, querida, é sim. Eu adorei te conhecer, Célia. Foi muito. A gente se nada. vê por aí nas redes É, sociais, né? deixa eu falar uma coisa. Eu acho muito Fala. importante quem está assistindo também acompanhar a Dora Encontre, Sim, sim, sim. a, Eu divulgo a, sempre os canais. a Carla Pavão, né? Sim, sim. Porque Aham. a gente são opiniões diferentes, formas de ver diferentes, né? Nesse meio do caminho, a minha irmã me chamou na pandemia para participar de um grupo de espíritas, que é o EAD, tem diversas pessoas Tem muita interessantes lá coisa para boa acontecendo, sabe? visitar, Muita, é, muita e coisa aí boa. esse crescimento tá, né? Agora, o É. que mais chocou numa dos lugares que eu frequentei foi no dia que tiraram a nossa querida Dilma, Ai, a nem me senhora fala, guria. Foi estava ali, ainda foi um ponto de gritando de ruptura. alegria. É, E aí não, eu ali disse, foi um ponto de aqui eu ruptura. não posso ficar. Que triste, né? Triste. Eu também passei por coisas bem traumatizantes nesse período aqui. Eu tenho te Mas, acompanhado, eu tenho escutado, lido muito o que escrevem no Face, que é um absurdo. uhum. Às vezes chega a ser Sim, hilário, tão absurdo. aham. Mas sobrevivemos, né? Estamos nos Sim. fortalecendo, estamos nos aglutinando. Querida, temos agora os últimos 5 minutinhos. Deixa uma palavra aí para essa turma toda que nos escuta, porque eu acho que é isso. A gente vai trocando mais sentimentos mesmo do que qualquer outra coisa, né? Para a gente se fortalecer. Eu deixaria, que é uma das premissas da própria doutrina espírita, é a questão da evolução. Alguns chamam de reforma íntima, eu acho um nome muito capenga que é muito mais do que Também. isso. Uhum. Investir em ser melhor e buscar as formas que você encontrar, qualquer uma que seja, que te faça uma pessoa melhor. E vou fazer uma propaganda. Tem muita coisa boa no ICL, Ah, sim, Instituto amo, Conhecimento amo. Liberta, né? Tem muita coisa boa. Inclusive, talvez fosse o caso que vocês que têm mais contato com essas lideranças espíritas progressistas, é, tentar levar um espírita que tenha condições de trabalhar junto com o pastor, com o padre, trazer esse nosso conhecimento para um público maior. Eu acho que seria muito interessante. Mas a gente nunca deixar de investir no nosso crescimento como ser humano e como espírita e espíritos que somos. Exatamente. Exatamente. Tudo junto e misturado. Querida, um grande beijo para ti. Para Fica você bem. também. Eu Você gostei também. muito desse nosso bate-papo. A gente se encontra por aí com certeza. Fica Amém. bem, Que querida. seja assim. Até a Tchau. próxima. Até. Beijão. Beijo.